Bom, oi pessoal, nós vamos aqui retomar a parte 2, né? Estou refazendo esse vídeo aqui porque o anterior não, não achei que ficou bom. Então, as DCGs aqui, eu achei até uma tradução razoavelmente aceita, né? Gramática de cláusulas definidas. Enfim, está no Wikipedia, dá para vocês chamarem essas DCGs aí em português, gramáticas, cláusulas definidas. Então, nessa sessão de hoje, nós vamos ver como é que funcionam esses encadeamentos aqui das DCGs, como é que elas operam internamente ao Prolog. Porque nós vimos da sessão 1 que essas DCGs nada mais são do que uma metalinguagem, uma linguagem que faz manipulação para frases, né, de processamento de linguagem natural. E aí o que nós vamos constatar é que cada notação da DCG vai ter dois argumentos em cada um dos predicados. Como é que esses argumentos vão funcionar aqui, né? Então aqui basicamente, ó, uma DCG aqui tem um lado esquerdo e tem um lado direito. Em Prolog, basicamente eles vão ser traduzidos assim, ó. Uma entrada T0 vai ter uma resposta aqui TN. Essa ideia, esse é um conceito aproximado de resposta ou verificação sintática, como vocês quiserem chamar aqui, de T de N. Como é que essa verificação aqui vai ser feita? Ó, então T0 aqui, se for uma entrada, ela vai gerar aqui uma saída temporária T1, vai entrar numa outra regra aqui, B2, vai gerar aqui, ele tendo esse T1 aqui sendo entrada, vai ter uma saída T2, até um final desta árvore, gerando aqui uma saída T de N. Então, essa ideia aqui, isso aqui é uma construção de uma árvore. E a ideia disto sempre vai ser o encadeamento de uma lista. Eu vou ter uma lista aqui e eu vou ter uma saída aqui baseada numa prova sintática. Então, para exemplificar essa notação aqui, que se alguém não tiver muito familiarizado com o Prolog, vai ter alguma dificuldade, vamos utilizar aqui essa árvore sintática aqui, que é um conceito de carro. Eu fiz um exemplo bem simples, né? Basicamente, porque é o conceito que eu quero mostrar o que está por baixo. Então, carro vai estar definido por ter pneus, câmbio, combustível. Então, os pneus aqui vão poder ser de duas marcas, ou Goodyear ou Michelin. O câmbio, né, manual automático, combustível aqui teríamos vários, mas vamos ficar só nesses três. Então, tenham esta árvore aqui, essa árvore sintática aqui em mente, que ela vai nos guiar daqui para frente. Então, vamos escrever essa árvore sintática aqui e que vão aceitar combinações aqui, ó, de pneu, câmbio e combustível para definição do conceito de um carro, né? Então vejam que genuinamente essa árvore poderia ser mais para um lado, mais para o outro, ou poderia ser até recursiva, como depois na seção 3 vai ter um conceito lá de recursão. Tá ok? Então vamos escrever essa árvore aqui em Prolog, ela já está aqui, ó. Já está aqui, ó. Carro, flecha, tem o primeiro elemento à esquerda aqui, ó, é pneus, e o último à direita aqui, ó, com um pontinho aqui no final, não vamos esquecer disso, é combustível. Os pneus aqui, ó, é flechinha, pneu, flechinha, então aqui o conceito do átomo, chamado Goodyear, letra M minúscula, enfatizando, né, que o Prolog trabalha com sempre átomos em letras minúsculas. Letras maiúsculas, iniciando, são variáveis, e para trabalhar com letras maiúsculas temos que transformar isso aí para string, mas aqui para esse efeito aqui de demonstração basta aqui simplesmente a gente operar dessa maneira aqui. E combustível, pronto, esta árvore já está traduzido aqui nesse código, tá ok? Pronto, simples e pronto. Daqui a pouco nós vamos voltar nele. Agora vamos carregar e vamos fazer alguns testes e olhar como é que, em que tradução em Prolog esta árvore aqui foi construída lá dentro. Tá ok? Então, voltando aqui. Opa. Então, vamos
chamar o programa, carreguei o programa, certo? E podemos fazer aqui um primeiro teste utilizando o que foi o predicado frase, que é um embutido no SWI, e esse predicado teste aí, ele vai chamar aqui essa DCG aqui definida por carro e ter aqui as inputs, as entradas possível que ele vai conseguir derivar, as frases que ele vai derivar e o que eu quero terminar por Y, né? Então nesse caso aqui, ó, vejam, uma frase seria ele selecionar um pneu Goodyear, ele ter um câmbio manual e a gasolina e o carro ser a gasolina. Ponto e vírgula, uma próxima resposta. O carro será a diesel. Claro que a árvore que ele vai estar mexendo sempre é a mais à direita, né? Que é o que ele vai estar trocando mais. O y aqui, o que é esse y? É uma variável exatamente que vai estar esperando um próximo encadeamento a uma regra, certo? A uma regra aqui, tá bom? Muito bem. Claro que para um caso, digamos assim, que eu quisesse ver as frases verdadeiras, as geradas pela árvore sintática, eu colocaria aqui a palavra vazia, ou seja, eu não quero propagar as listas, as frases até aqui verdadeiras, as frases aqui até verdadeiras, a uma outra árvore sintática, ó. Então nesse caso aqui, ó, a frase aqui verdadeira é essa e vai terminar corretamente, ó. Então todas as combinações possíveis, elas são aqui apresentadas aqui sobre aquela árvore ali em questão, tá ok? Muito bem. Agora vamos à parte que é o foco desta sessão. Então basicamente eu quero apresentar como é que é o conceito de carro. Então aqui eu vou olhar o predicado, como o conceito aqui, ó, de carro aqui em cima, como esse conceito de carro aqui, ó, nessa regra em DCG, como é que ela ficou em Prolog, certo? Então basicamente eu dou um predicado interno listing, certo? E ó, listing, daí ele vai mostrar como ele montou essa regra. Então basicamente foi assim, ó, teve um argumento A, teve um argumento B como saída. O A, ele chamou, o primeiro elemento vai ser pneus, o segundo elemento vai ser a letra C, mais uma variável, que vai ser entrada de câmbio, que vai ter uma saída D, que vai ser o combustível D. Onde é que isso aqui está? Ele está aqui, ó, nesta apresentação aqui, ó, dessa anotação aqui, ó. Depois vocês podem olhar com calma, tá ok? Muito bem, então as regras, elas são montadas dessa maneira aqui. Se eu quiser olhar aqui uma regra aqui para pneus, ó, pneus, ó, então pneu tem lá na minha base o Goodyear e o Michelin, e aí tem uma variável anônima aqui A, e uma variável anônima aqui também A. Então vejam que carro aqui, ó, ele não tinha nenhum argumento, mas aqui quando foi traduzido para o Prolog, dois argumentos foram inseridos, uma ideia de uma entrada e o outro é de uma saída ou de alguma condição que eu monte sobre essa minha árvore aqui em questão. Esse é o mote, esse é o ponto-chave das DCGs. A árvore em questão é uma árvore sintática e essa árvore sintática é uma árvore de prova. Muito bem. Então, olhe, tanto A aqui, ó, tanto A aqui de pneus aqui, está dentro de um formato de lista. Sabemos que toda lista em Prolog que tenha um átomo aqui na cabeça também é uma sublista. Logo, esse Azinho que aparece aqui à direita é uma sublista. Logo, este elemento é uma lista, este aqui também é uma lista. Este é uma lista, todo mundo aqui é uma lista. Perfeito? Muito bem. Basicamente, seria só isso a nível dos combustível, por exemplo, se quiséssemos olhar como é que essas regras aqui elas foram traduzidas. Então, né, essa árvore está bem traduzida aqui em formato de listas. Sempre prestem atenção. Átomo eu posso ter aqui no meu primeiro argumento, mas aqui no segundo, se eu tiver, ele já funciona diferente. Não dá
porque é uma lista. O conceito de lista é uma cabeça e uma outra lista, que é uma sublista, certo? Agora vamos ver aqui que frases nós podemos montar e outras coisas mais que nós poderíamos montar a fim de consolidar melhor, né? E a gente ficar, digamos assim, fortalecido aí desse conhecimento aqui. Então vamos ver o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Então esse aqui é o primeiro ponto que eu mostrei aqui para vocês. Este operador aqui, né? Ele traduziu nessa regra aqui de Prolog. As demais aqui, ó, foram traduzidas nessa. E assim vai, ó. Não vejam, o pessoal de outras linguagens, né? Esse A aqui não tem nada a ver com esse A aqui dessa linha. Tudo cada valor é um valor por atributo, ok? Bom, a gente pode fazer um teste, né? Por exemplo, aqui verificar as combinações possíveis, né? Verificar aqui as combinações possíveis, por exemplo, ó. Pegue o primeiro argumento, já que eu sei que carro vai ter dois argumentos, ó, item A e item B, ó, x e y, e posso mandar aqui listar, ó. O primeiro argumento aqui, ó, y, ó, vejam que vai ficar aqui um indefinido aqui, ó. Por que vai ficar indefinido? Porque ele não foi definido aqui, ó, nesse segundo argumento. Isso aí vai ser um ponto chave, fundamental para a gente, quando for avançar e quiser usar isso aqui em análise de frases, ó. Então aqui eu tenho todas as combinações possíveis e até a última, e eu não consegui definir aqui y. Se eu quisesse repetir agora com esse daqui sendo uma sentença vazia, só as frases corretas, né? Aí seria mais tranquilo, ó. Então nesse caso aqui as frases seriam mais tranquilas, ó. Primeira frase, segunda frase e aí vai sucessivamente, tá ok? Então esse aqui seria um teste bem importante. Depois aqui vocês podem fazer combinações assim, né? Alguma coisa do tipo assim, Ctrl C, colando, ó, por exemplo aqui, ó, qual a frase que está nessa árvore sintática onde tem os carros com câmbio manual, por exemplo. Então essas me interessam. Então são frases que eu poderia tá montando. Opa, perdão aqui. Opa, aqui na frente, ó, saiu um sinalzinho aqui a mais. Ó, então aqui, ó, são todas as combinações que teríamos câmbio manual, ó. E aí vai. Tá ok? Beleza. Vamos ver os demais testes que vocês poderiam fazer. Seguem aí, seguem em frente. Algumas coisas inválidas. Por exemplo, ó, vou botar aqui essa frase. Então nesse caso aqui, ó, vou dar um Ctrl L. Ok, nesse caso aqui, ó, eu estou dizendo que o átomo elétrico, certo? O átomo aqui do carro ser elétrico seria um elemento dessa minha lista de saída e eu quero que isso termine com a minha lista vazia. Ora, essa minha árvore sintática não está correta, certo? Então aqui, se tivéssemos, por exemplo, elétrico num primeiro átomo aqui à direita, o primeiro elemento aqui à direita, até daria certo, né? Mas nesse caso aqui, não vai dar certo. Então tem que sempre ficar de olho na árvore sintática em questão, aqui, que é essa daqui, ó, que foi essa daqui montada, e verificar o que foi válido e o que não ficou válido. Muito bem, depois vocês podem fazer um teste bem legal. Todos esses códigos aqui vão estar lá no meu GitHub, né? Eu vou deixar isso aqui indicado depois nos vídeos aqui, ó. Depois vocês podem adicionar um trace aqui e verificar como é que ele vai buscando todas as frases válidas aqui, ó,
por exemplo, terminando com vazio. Vazio quer dizer assim, eu não quero adicionar nada no final, eu quero só as frases válidas dessa árvore, trocando em miúdos. Muito bem, vamos encerrando já o vídeo por aqui e vamos deixando aqui os principais pontos para esse conhecimento para vocês. Ó, então, aqui, nesse caso aqui, né? Nesse caso, tenha sempre em mente aqui, ó, por exemplo, entrou aqui carro, né? O X vai ser uma ideia de uma entrada e o Y vai ser o término ou encerramento da minha árvore a minha árvore em questão. Ó, como o Y eu não defini aqui, ele ficou em aberto para ser puxado por uma próxima árvore. Mas isso aqui, essa sequência foi verdadeira, certo? Então, isso é bem importante. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, para pneus. Quem são os pneus aqui, ó? É Goodyear. Até isso aqui eu posso puxar. Muito bem, isso é um ponto bem importante, né? Em geral, eu posso anexar uma saída aqui na minha frase válida, certo? Mas em geral é o vazio, que eu quero que a árvore esteja correta, né? Aqui é um exemplo inválido, né? Esse exemplo inválido aqui, ó. Por quê? Porque o carro aqui em questão, a definição do carro aqui em questão, que começa com pneu, eu quero que a minha árvore seja correta. Se a minha árvore correta, ela está terminando com vazio, a minha árvore não é essa da frase pneu e o câmbio automático, né? Tá faltando ainda o combustível em questão, ok? Então tem que sempre prestar atenção. Outra coisa que foi o início, né? Toda DCG ela está adicionando dois elementos aqui no predicado carro, né? Nesse caso aqui, ó. Ele adicionou dois, ó. Então esse aqui foi o início lá que nós vimos, e que é isso vocês têm que ter em mente. E tudo isso aqui são listas que vão estar chamando internamente. Quarta observação importante, ó. Se a árvore for percorrida ok, né? Um resto até você pode adicionar a ela, ó. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu estou adicionando um resto na minha árvore sintática e eu estou perguntando se essa frase aqui está correta. Então vejam, ó, até aqui foi árvore sintática correta. Aí eu adicionei um último elemento, a minha resposta do meu último elemento. Como é que isso aqui foi visto aqui, ó? Carro, entrou todo esse argumento aqui, ó, grandão, e aí saiu ali, ó, AB, pneus com AC, câmbio com CD, e aí na hora que vocês forem utilizando isso aqui num trace, avaliando, né, ele vai tirando esse primeiro elemento e vai deixando essa sublista, vai tirando este elemento e vai deixando essa sublista, até quando ele chegou aqui, ó, no combustível lá, que ele vai encontrar gasolina e esse BMW 328, né, que foi uma palavra aqui que eu adicionei, mas ela estava com a árvore sintática correta, tá ok? Então isso é bem importante. Também podemos perguntar, ó, algumas adições assim desse tipo. Ctrl L. Ó, podemos perguntar as frases e adicionar em questão a palavra BMW. Ó, perdão. Ó, posso adicionar aqui a palavra BMW. Então, a árvore sintática foi percorrida e um término das minhas frases completas aqui, ó, em X, foi adicionado um Y. Então vejam que a facilidade é sempre assim. Eu coloco numa árvore. Se a árvore for respeitada, o meu término existir alguma coisa, eu adiciono ao meu término. Se esse meu término aqui
e essa minha frase aqui, essa minha entrada aqui tiver incompleta, por isso que esse X aqui é considerado uma entrada. Então vai dar uma resposta inválida. Tá ok? Até vocês depois podem testar isso aqui diretamente. Ó, e outra coisa, né? As frases têm que ser seguidas em prologue. Vamos enfatizar isso aqui, ó, através desse exemplozinho aqui, ó. Carro, e aí o primeiro argumento é um pneu, tá? Goodyear. E aí eu tenho uma lista L aqui, que eu não sei quem ela é, mas eu quero achar os que começam, as frases que começam com Goodyear. Então como é que seria, ó? Manual, né? Manual, mas veio o L em questão aqui, ó, é essa resposta aqui, ó, esse parzinho aqui. Então Goodyear já fazia parte dessa minha frase aqui em questão. Ponto e vírgula, ó, tenho mais um, manual, elétrico, e aí vai. Então não pode esquecer que o Goodyear fazia parte. Como é que era o nome do outro pneu lá em questão? Só para a gente exemplificar aqui. Michelin, ó. Certo? Então nesse caso aqui os pneus Michelin também vão ser aceitos aqui em questão nessa resposta, tá certo? O que vai ser inválido e o que tem que tomar cuidado, né? No caso de não respeitarmos as regras aqui em prologue, tá certo? Então, ó, número, ó, por exemplo, se eu quiser desrespeitar aqui uma regra de prologue, ó. Vem para cá. Então aqui o que aconteceu, ó? Eu tenho um argumento qualquer na cabeça da lista, só que eu já estou dizendo que um átomo é gasolina. Só que isso aqui sintaticamente está errado no prologue, então isso aqui vai dar inválido, correto? Então na hora que eu digitar isso aqui vai dar um erro, porque está havendo um erro de sintaxe, né? Isso daqui é uma sublista e não pode funcionar desse jeito. Tem que fazer uma outra construção em prologue. Tá ok? Então, essa aqui seria o nosso encerramento, né? Onde hoje nós, digamos assim, detalhamos como é que internamente estão funcionando, aqui essas DCGs, tá certo? Então eu espero que qualquer dúvida vocês deixem aqui nos comentários, façam pergunta e usem bastante esse exemplo, né? Utilizem bastante esse exemplo porque ele é bem legal, né? Dessa árvore aí em questão, tá ok? Deixa eu só ver aqui onde é que ela foi parar. Ficou aqui embaixo, aqui em algum canto aqui. Tá ok? Então até a próxima aí, nos vemos aí. A sessão 3 já está rolando, tá ok? E aí eu tô aí para fazer a 4 e a 5. Obrigado para vocês. Eu acho que essa ficou de acordo.